no celeste repouso dos santos, o seu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gozo e... A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui para transmitirmos nesse momento a lição de número 4, que estamos nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Que possamos assim ser avivados pela palavra do Senhor. Demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vistas farão. De todos os palácios grandioso é modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, a praça é calçada de ouro que luz. Em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Eterno Deus e soberano Pai que está no céu, mais uma vez, ó Pai amado, nós chegamos na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, nesse momento para, juntamente com os irmãos, aprendermos da Tua palavra, que é a verdade. Estou aqui, Senhor, como um canal, Senhor, nesta oportunidade. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, outros que ainda vão assistir durante esta semana, que possam ser edificados, que possam ser fortalecidos, que possam ser animados por Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, a ser avivado a cada instante, a cada momento. Senhor, continua conosco nesta transmissão e que possa tudo de melhor forma acontecer, e Tu esteja na direção e, Senhor, tudo quanto nós vamos falar nesta oportunidade. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. Então nós vamos à quarta lição, o ministério avivado de Jesus, a quarta lição deste trimestre, né? A qual estamos falando, como já bem mencionamos no início, sobre o primeiro trimestre, sobre o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento ao poder de Deus, né? Então, que nós possamos assim absorver e aprender mais do Senhor, né, através da palavra do Senhor, o Senhor que diz, né, que é manso e humilde de coração. O texto áureo, Lucas capítulo 4, versículo 14 diz: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, né? Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, né, ele se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos, né? E que nós possamos cada dia mais sempre nos preparar para este ministério que o Senhor tem escolhido, né? E aqui a questão de fama não é para ser grande, né? Aqui a questão de fama porque se espalhou, né? Então nós sabemos que é aquilo que o Senhor fazia, aquilo que o Senhor estava realizando, isso impactou, né, aquela época, aquele povo,
né, pelos feitos que o Senhor fazia. Vamos ao texto áureo. Aliás, a verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então nós sabemos que este é, então, o alcance, né, espiritual, aquilo que o ser humano, né, consegue ser espiritual, ser um homem direcionado pelo Senhor, como diz a palavra do Senhor, né? Ele revela a extraordinária atuação do Espírito Santo, né? Vamos então, os objetivos da lição é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus. E o terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo, né? Então esses são os objetivos, né? Aquilo que nós vamos apresentar nesta oportunidade. Leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 22, diz assim: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em seus ouvidos. E todos lhe deram testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Então estamos aí, né, com a leitura bíblica em classe, né? Vamos à introdução, então. Olha aqui. Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então nós sabemos, né, a caminhada pela palavra do Senhor, aonde Jesus passava, né, nós víamos grandes milagres, o carinho que Jesus tinha pelos seus, ensinando também o Evangelho do Reino, né, e isso foi muito maravilhoso, né, e vimos aqui a importância, né, de ter uma vida centrada. Como nós podemos dizer, né, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele também sobre o que é sofrer, sobre o que é viver, né, no corpo, um corpo humano, né, e viver nesta vida. Mas o Senhor ele disse que ele venceu, né? Então, se ele venceu, nós com certeza vamos vencer também. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. Né? Lucas capítulo 4, versículo 14. Nesta lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo, além de um ministério avivado,
sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo, né? Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Letra A. No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o Espírito Santo na atuação no nascimento do Senhor, né? Também aqui no nascimento, aqui diz assim, aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito Santo, nosso Senhor se tornou Emanuel, significa Deus conosco. Amém? Que esse Senhor sempre possa estar conosco e sempre possa nos guardar e nos proteger. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, olha só. E o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. No batismo, a presença do Espírito Santo aqui também diz, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? Que Deus aqui se manifestou em forma corpórea, o Espírito Santo, né? Como uma pomba, e assim pousou sobre a cabeça do Senhor Jesus na hora do batismo, né? No batismo era uma manifestação indubitavelmente da Santíssima Trindade, né? O Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho, Jesus saindo da água, e o Espírito se materializando em forma de pomba descendo sobre ele, né? Que maravilha, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, né? Através do seu Espírito Santo. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido, olha só, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Então nós vemos aqui que o Espírito Santo, né, conduziu Jesus para o deserto, para ali ser tentado, né? E se Jesus foi tentado por Satanás, né, como o Senhor não deixará Satanás também tentar as nossas vidas até o ponto dele saber que nós possamos assim resistir, né? Então nós sabemos que Jesus foi tentado, mas ele usou da sua palavra. Diz ali experimentou o jejum 40 dias e 40 noites, depois teve fome, diz a palavra do Senhor, né? Na tentação, em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia, está escrito. Olha só, irmão, nós sabemos aqui então que, né, Satanás usando da palavra, mas o Senhor usando a palavra correta, né, da forma que deve de ser usada. Assim foi claro que se o Senhor Jesus não estivesse à presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatória, né? Então o Espírito Santo estava fortalecendo e ajudando o próprio Jesus. O Espírito Santo no ministério
de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno. Depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galiléia. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, né? Então, depois, né, que ele voltou dali do monte, né, da tentação, ele assim iniciou o ministério. A leitura bíblica em classe dessa lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres. Esta era a missão de seu ministério de modo geral. Nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus, E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Então nós sabemos que aquele rico que é humilde na presença do Senhor, né? Os pobres aqui, nós podemos dizer os pobres de espírito, aquele que se inclina à vontade de Deus, né? Eles podem ser, né? Aqui ele está falando na questão financeira, né? Mas aquele rico soberbo, né? Aquele que acha que só o dinheiro, que só as condições, né? Que são o seu Deus, nós podemos dizer assim, né? Esses aí é mais difícil, mas nós encontramos também aqueles que têm posses, que têm condições financeiras, mas são humildes, são pobres de espírito, são dependentes do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração, ou de coração, né? Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, né? Olha só, irmãos, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. Esse é o quebrantado de coração, e nós sabemos que todo aquele, né, que é humilde, é aquebrantado de coração, não despreza o Senhor, né? Ele o ama, né? Nós sabemos que pode ter pessoas sem muita posse financeira, né? Mas não ser humilde, não ser quebrantado de coração. Mas aquele que é humilde e aquebrantado de coração, tanto posse financeira melhorada, quanto mais pobre, mas o Senhor ama a todos, né? Porque está o Senhor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens, olha só, né? Veio transformar, né? O que seria de nós se não fosse o Senhor na nossa vida, né? Ainda mais, ele também faz um convite aos cansados e oprimidos. Olha aqui, ó, né? Mateus 11:28, né? Apregoou liberdade aos cativos e aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, né? O Senhor veio para libertar, para salvar, para dar paz àqueles que não têm paz, né? Grande seja o nome do Senhor. Também deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos,
Deste modo, o Espírito Santo atua diretamente na obra do nosso Salvador, né? Então está aí, né, o Senhor operando maravilhas, curando, libertando, né, através do Espírito Santo que assim estava com ele, né? Ali deste modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do Senhor, do nosso Salvador, né? Então, Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração, né? Nós sabemos que a oração é a chave para abrir a porta do céu, nós podemos dizer assim. A oração é uma conversa com Deus, a oração é que nós precisamos, né, para estar na presença do Senhor, né? Conversar com o Senhor. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus e a segunda em Lucas. Em Mateus ele se encontra no contexto do Sermão do Monte, né? Nós sabemos, já estudamos sobre o Sermão do Monte e ali está então a oração. Eu acho importante, irmãos, que os discípulos de Jesus foram, assim podemos dizer, sábios, né? Eles podiam pedir: Senhor, me ensina a expulsar um demônio, me ensina enfim, tantas outras coisas, mas não, eles pediram ao Senhor: ensina-nos a orar, né? E aonde o Senhor começou a ensinar, e aí ele ensinou através do Pai Nosso, né? Oração universal, a oração do Pai Nosso. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Aí diz aqui, ó: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque nosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então nós sabemos aí, né, o início da oração do Pai Nosso. Desta forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus. Finalmente sabe que dele é o reino, o poder, a glória para sempre. Então tá aí, né, a pessoa, né, esse aí é um dos passos na oração, né? Essa forma revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Olha só, né, irmão? Uma vida quebrantada, uma vida na dependência do Senhor. Uma vida de oração, 2.2, né? Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 16. Diz assim:
E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que o próprio Jesus nos deu o maior exemplo, um exemplo da oração, um exemplo da dedicação, né? E ele era 100% homem e 100% Deus. Vamos dizer assim, como Deus ele não precisava, mas como homem ele precisava ter o contato com o Pai, né? Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Faz uma oração de gratidão por Deus se revelar aos seus humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, né? Olha só, o Senhor faz esta oração agradecendo. Diz assim, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse, graças te dou, Pai, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove, né? Então ele aqui está falando, né, sobre a revelação do Senhor sobre a vida, né? Aqui fala sobre criancinhas, né? Mas aqui também tem outras traduções que falam sobre os revelaste aos sábios, ocultaste do sábio, e aqui revelaste aos pequeninos, né? Não quer dizer que seja criancinha pequena, né? Mas vamos entender que é para aquele que busca a presença do Senhor, né? Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. É verdade, né? Mas às vezes a gente não entende. Mas a vontade do nosso Deus sempre é a melhor, né? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, né? Então está aí, né, o que o Senhor aqui nos ensinando, né, a fazer a vontade do Senhor. Uma vida na unção do Espírito. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns mesmo e até mesmo da música cristã, né? Então nós sabemos que o Senhor tem um chamado a cada um, né? O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, né, dentro de uma igreja, a atividade de ensino e alguns até mesmo da música cristã, né? Nem todos. Então, sabemos que o Senhor capacita cada um conforme Ele quer. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas, né? Olha só. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra do Senhor como mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação de seu ministério, quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aí, né, a confirmação no ministério, né? Eu sei que é o Senhor, é o Espírito Santo, mas nós somos um canal, né? E que isso não venha cair num mero costume, mas que sempre venhamos estar avivados na presença do Senhor. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as forças,
Não permite que veja a obra do Senhor com o mero olhar humano e da maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério. Quando crentes mudam a atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, né? Mais uma aprovação quando o Senhor, é lógico que o Senhor é o Espírito Santo que conduz, mas somos um canal, como já disse, né? Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com um olhar humano e que de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença do Senhor, né? Que maravilha, né? Um lábio ungido, né? Pelo Senhor, né? Então nós vemos aí que Deus, assim, ele usa os seus vasos. Mas todo esse bem do Senhor inevitavelmente é acompanhado de uma vida piedosa, né? Quer dizer assim, uma vida, né, de inclinação, uma vida de dependência, uma vida de, vamos dizer assim, de amor pelo Senhor e pela sua obra, né? Por isso o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração. Olha só, irmão, precisa ter o contato com o Senhor sempre, né? O contato, conversar com o Senhor. O jejum e o estudo, a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra do Senhor, né? Como diz ali em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz ali então: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te mesmo em piedade, né? Nós sabemos que o mundo quer tantas das coisas, né? Mas nós devemos nos exercitar através da palavra do Senhor. Esse exercício piedoso são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, aqui está o alimento espiritual diário, né? Todo crente, todo obreiro tem que ler a palavra do Senhor, tem que estar na presença do Senhor, né? A unção do Espírito Santo na vida do crente. Olha só, viver uma vida na unção do Espírito Santo não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para maravilhosa luz, né? Então, está aí a virtude daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisamente Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Olha só, irmão, onde for o Evangelho deve de ser transmitido, como disse aqui a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então nós sabemos que esse é o chamado de todo cristão que aceita o Senhor. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito, né? Então está aí, né, o que o Senhor chama a atenção, né? Sempre estar debaixo da unção do Espírito Santo. Então exercemos influência poderosa em nossas vidas, em nossas famílias, na faculdade, no local de trabalho ou em quaisquer esfera da sociedade, né? Então a pessoa cristã, aonde ele vai, muitas vezes, né, nós sabemos que alguns rejeitam, mas ele é aceito, ele faz a diferença, ele é humilde, ele trabalha,
ele faz aquilo que é o seu papel, né, no trabalho, mas também no momento que é oportuno, ele prega a palavra do Senhor, ele ensina, né? Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo, né? Que maravilha essa lição! Chegamos então à conclusão, né, da nossa lição dessa noite, dessa oportunidade, e queremos agradecer a todos, né? E a conclusão diz assim: nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação, né? Que maravilha esta lição, né? Lição de número 4, tem sido lições maravilhosas, né, deste trimestre, e que possamos sempre estar na presença do Senhor. Então nós estaremos orando juntamente com os irmãos e logo mais encerrando a nossa lição. Pai nosso que está no céu, nós chegamos na Tua presença, Papai, te agradecendo por esse momento, por esta oportunidade de nós poder transmitir esta lição, Senhor. Senhor, que nos ensina a termos uma vida avivada e que possamos sempre, Senhor, aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Nesse momento, Senhor, todos aqueles que ouviram esta lição, que possam ser edificados, possam ser avivados pelo Teu Espírito Santo e a Tua obra, Senhor, neste município possa avançar. Senhor, nós somos dependentes inteiramente de Ti e precisamos da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor. Assim eu te peço, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queremos então agradecer a tua participação e a semana que vem, na terça-feira, temos mais uma nova lição e que uma complementa a outra e não venhamos assim perder uma sequer para nós estarmos alicerçados e aprendendo na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.